Vamos agora vamos medir aqui o ângulo do vértice Y, colocar o tracinho em X, do vértice X, aliás, desculpa, colocar o tracinho em X, alinhar aqui o zero, ó, ao segmento XY, e vamos medir aqui, também vai dar, ó, 0, 10, 20, 30, quase, vamos colocar uns 38 graus mais ou menos, né? 38 graus. Tem transferidor que até tem os tracinhos de grau em grau aqui também nessa linha. Esse transferidor não tem, mas não tem problema. A gente já, ó, dá quase 40 graus. Vamos colocar uns 38 graus aqui. E a gente sabe, né, que a medida do ângulo do vértice Z é uma medida que soma os 180 graus. Então, mesmo que não dê aqui, a gente vai puxar um pouquinho a medida, mas é para dar, se der algum errinho de um grau ou outro, é por conta da precisão do meu desenho mesmo, tá? Então, olha, é esse ângulo que eu quero, é essa abertura aqui, ó. Então, vamos lá, de 0, ó, coloquei o tracinho no Z, né? Alinhei aqui o 0 ao lado. Ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Aqui está um pouquinho, ó. Como aqui deu 38 graus, eu falaria 53, mas na verdade eu sei que é 52 graus aqui, né? Para poder somar 180. Então nós temos aqui uma abertura aqui de 52 graus, ó. Então vamos lá. Vamos marcar aqui 52 graus. Será que é isso? Vamos somar, olha. 90. Vou fazer aqui. 90 graus mais 38 graus mais 52 graus. Somar isso aqui para ver. Ó, 8 e 2, 10, 9 e 1, 10, 10 mais 3, 13, mais 5, 18. Então, 180 graus. Muito bem. Certo? E aí nós temos então um triângulo escaleno, né? Ele é classificado como escaleno por ter as três medidas com lados, os três lados com medidas diferentes. E aí olha o que acontece com os ângulos internos também. Com relação aos ângulos, esse triângulo é classificado como triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. E nós vamos usar muitos triângulos, você vai usar bastante o triângulo retângulo para muitas coisas, né? Não só com essas medidas, mas com várias medidas aí, o triângulo retângulo tem um papel importante aí no nosso aprendizado em geometria, ok? Muito bem. Vamos construir agora um quadrado. E para isso, né, novamente desenhei aqui um esbocinho, aqui um rascunho do que seria um quadrado, né? Deixando bem evidente aqui os elementos desse polígono. Então, é um polígono que tem 4 lados, né? 4 segmentos de reta aqui, todos com a mesma medida, e tem 4 ângulos internos medindo 90 graus cada um. Então, agora nós e vamos usar aqui o compasso, né? A régua e o compasso para construir. Então, agora nós não vamos falar do triângulo, nós estamos falando de um quadrilátero agora, né? Então, a gente já estudou algumas classificações. O quadrado é um quadrilátero, né? Posso dizer que essa figura também pode ser classificada como um losango, né? Posso dizer que essa figura é classificada como um retângulo. Então, todo quadrado é um losango, todo quadrado é um retângulo. Todo quadrado é um paralelogramo, porque tem 2 pares de lados paralelos, né? Esse lado é paralelo a esse é paralelo a esse, tá certo? Então vamos lá, vamos construir um quadrado aqui de lados medindo 8 centímetros, tá? Então nós vamos, sabendo que eu tenho que priorizar aí 4 lados com a mesma medida, são 4 vértices, né? E são ângulos retos, eu vou trabalhar com linhas
perpendiculares, né? Linhas paralelas. Então vamos no passo a passo. Vou traçar minha famosa retinha aqui de apoio para começar, vou chamar de reta R. Vou evidenciar um ponto dessa reta, vamos chamar de A. E já vou imediatamente marcar aqui os 8 centímetros do lado do meu quadrado. Então, ponta seca do compasso, bem aqui no 0 até o 8. Esse vai ser um quadradão, hein? Ver se vai... Ó, vamos abrir um pouquinho mais. Deixa eu ver se a gente consegue aqui. Opa, espera um pouquinho. Fazer ele um pouquinho, ó, 8 centímetros, tá certo? Talvez um pouquinho mais. Pronto. Então, nós temos aqui o lado do quadrado medindo 8 centímetros. Já vamos deixar aberto aqui o nosso compasso, né? E vamos lá. Marcar aqui o primeiro lado, ponta seca do compasso no ponto A. Cruzo com um arquinho aqui do ponto A. Opa, aqui ó. Do ponto A, né, até os 8 centímetros, olha, então o arquinho cruzou a minha reta, aí eu consigo o primeiro lado, um dos lados do quadrado. Vou marcar o vértice B aqui. Então, vou até reforçar, né, porque nós temos aqui o primeiro lado do quadrado, ó, de 8 centímetros. Opa. Aí, 8 centímetros. Muito bem. Agora, nós precisamos ter os lados aqui, ó. Eu estou imaginando, até com base nesse rascunho que eu fiz, que eu preciso ter ou para baixo ou para cima, mas pelo espaço que nós temos, vamos mostrar os outros lados acima, né, da reta R. Então, nós vamos imaginar um lado aqui do quadrado, o outro lado aqui, que tem que ser perpendicular ao lado AB, né? Ou seja, eu tenho que ter ângulos retos aqui, ó. E para isso, nós vamos traçar, então, duas retas. Uma reta aqui, que passe pelo ponto A, e outra reta aqui, que passe pelo ponto B. E essas retas, elas têm que formar 90 graus com o lado AB, tá certo? Então, para isso, nós vamos usar o compasso. Poderíamos usar até o esquadro para isso, mas nós vamos usar o compasso. Então, de que maneira? Olha que interessante. A gente vou colocar a ponta seca do compasso no ponto A. Vou abrir o compasso, fazer uma abertura pequena, não muito grande, certo? E com a ponta seca do compasso no ponto A, eu vou passar um arquinho cruzando a reta R de um lado e do outro lado também, ó. Opa, do outro lado também. Certo? Então, fiz 2 arquinhos aqui, sempre com a ponta seca no ponto A. Essa abertura pode ser qualquer abertura, não muito grande, tá? Aí, da mesma forma, eu vou fazer com o ponto B. Eu vou colocar a ponta seca no ponto B. Aliás, eu vou até estender um pouquinho a minha reta aqui, olha, porque eu vou precisar. Porque é uma reta de apoio, né? Como eu disse. Daí, olha, caiu um parafusinho aqui. Aí eu vou colocar a ponta seca do meu compasso no ponto B. Vou fazer um arquinho, ó. Vou fazer um arquinho aqui, cruzando a reta. E sem tirar o compasso, a ponta seca do ponto B, faço o arquinho do outro lado também. Pronto, ó. Certo? Fiz aqui. Muito bem. Numa abertura qualquer, né? Aí, com isso, né, eu vou identificar aqui outros pontinhos, nem vou dar nome para eles. Ó, esse é um pontinho que vai ser um pontinho importante para mim agora, para eu traçar essas retas perpendiculares ao lado AB. Esse pontinho também. Esse também, ó.
e esse aqui também. Então, por quê? Porque na verdade, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. O meu objetivo é traçar uma reta que forme 90 graus com o lado AB e que passe pelo ponto A, da mesma forma aqui também, que passe pelo ponto B, a outra reta, que será depois uma parte dela os lados do quadrado, né? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, a ponta seca do compasso nesse pontinho, ó, de cruzamento aqui do arquinho com a reta. Vou abrir o compasso. Eu posso abrir até o outro pontinho, ó. Abro até o outro pontinho aqui, certo? E vou fazer um arquinho aqui em cima, ó. E da mesma maneira eu vou trocar agora e vou colocar a ponta seca do compasso agora nesse outro pontinho do outro lado, ó, certo? E vou fazer esse arquinho de novo e vamos perceber, ó, que ele cruzou o arquinho anterior. Então, repetindo, coloco a ponta seca do compasso aqui, abro até o outro pontinho do arquinho que eu tracei, traço um arco em cima, inverto a ponta seca do compasso do outro lado, traço o outro arquinho, cruzou. Onde cruzou, eu vou ter exatamente, ó, um pontinho que vai ser um apoio para eu ligar com o meu ponto A, e com certeza por meio dessa construção eu tenho aqui uma reta de apoio, ó, nem preciso traçar a reta lá para baixo, porque o desenho lá para baixo não vai me interessar. Ó, eu tenho uma reta de apoio aqui, que é perpendicular ao lado AB. Aqui esse ângulo é de 90 graus, com certeza, tá certo? Podemos até medir, mas ó, vamos medir? Olha que legal, de 0, ó, exatamente 90 graus, ó, ângulo reto. E do outro lado, se nós fizermos isso também, ó lá, ponta seca, como nós usamos a mesma medida, a mesma abertura, né? A gente pode colocar a pontinha seca aqui, conferir se realmente aqui tá batendo com o outro lado, ó, está, né? E aí então nós vamos traçar um arquinho aqui em cima. Todos os arquinhos, eu estou fazendo um pouco mais forte para você visualizar, mas tudo que é apoio no processo de construção geométrica, reta de apoio, arco de apoio, a gente faz tudo muito fraquinho. A gente só reforça depois a resposta, que é a figura que a gente quer desenhar, tá certo? Aí, ó, usando a mesma abertura, ponta seca de novo, e nós temos aqui então o cruzamento, né? Muito bem. Aí a gente tem então cruzamento dos dois arquinhos, olha. E aí aqui também vai me dar novamente mais uma reta aqui que passa pelo ponto B e que é perpendicular ao lado AB. Então eu vou ligar esse ponto a esse, ó, fraquinho também. E muito bem, a gente tem uma outra reta. Vamos conferir também se o ângulo aqui deu de 90 graus, né? Aqui a folha está se movimentando. Então, ó, 0 grau, de 0, vamos lá, ó, aqui o risquinho do transferidor no 0, também 90 graus. Muito bem, posso até indicar aqui que nós temos retas perpendiculares. Essa reta é perpendicular à reta R, essa também é perpendicular à reta R. São retas de apoio para eu agora traçar os outros lados, né, do meu quadrado, que também medem 8 centímetros. Ó, vamos medir 8 centímetros de novo? Aliás, como eu já tenho o lado AB medindo 8 centímetros, eu nem vou usar a régua para isso. Eu vou colocar a ponta seca do compasso em A e vou abrir até B, que aqui eu já sei, eu já medi, né? Tem 8 centímetros aqui, ó. Pronto. Então eu sei que essa medida é de 8 centímetros. Olha, ó,
nem vou tirar a ponta seca do compasso do ponto O. Olha como que eu falo que essa reta é reta de apoio, porque agora é só marcar os 8 centímetros aqui, ó. Certo? Ó, cruzou essa distância aqui, eu tenho um vértice, o vértice D da minha figura. Olha, aqui é a mesma coisa, coloco a ponta seca no ponto B e também vou ter o vértice C nesse caso, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui, né? Também, ponta seca no vértice B, marquei o arquinho de 8 centímetros. Muito bem, então agora nós temos o ponto C, o vértice C do quadrado e o vértice D, né? Agora é só ligar o vértice C ao vértice D. Olha lá, isso, ó. Vamos ligar aqui. Pronto, né? Vou ligar aqui o vértice A ao D, vamos reforçar. E vou ligar o vértice B ao C, também reforçando. E olha o meu quadrado surgindo aí. O quadrado ABCD, com os lados de 8 centímetros, ok? Por isso que eu falo para fazer bem fraquinho as construções, né? Os arquinhos, as retas de apoio, porque o que tem que ficar claro aqui é basicamente a minha figura, né? Então o quadrado, uma linha poligonal, um quadrilátero, uma linha poligonal fechada, né? Todas as características que eu havia previsto no esboço da figura estão presentes aqui. Essa linha poligonal, né? Por ser um polígono, delimita o plano nesse pedacinho aqui, ok? Bem, espero que você tenha gostado, tenha aproveitado a aula e pegue suas réguas, o seu compasso, né, o seu jogo de esquadros, o seu transferidor e faça o passo a passo comigo aqui nesse vídeo, ok? Você vai aprender e vai complementar tudo o que a gente já estudou com relação aos elementos, às características dos triângulos, do quadrado, tá bom? Ok, então, espero que você tenha gostado, um abraço, até mais!